Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, porque o jogo é só amanhã. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema do vídeo de hoje é a provável escalação do Santos contra o Vitória. Jogo que vai acontecer amanhã no Barradão, às 6h30 da tarde, com transmissão do Premier. Então, amanhã a transmissão será apenas TV fechada. Lembrando também ao torcedor santista que amanhã Santos não conta com Escobar suspenso e Zé Ivaldo também. Inclusive, Zé Ivaldo, após a eliminação contra o CRB, já voltou para São Paulo, enquanto o elenco treinou hoje em Salvador e vai ter a partida amanhã. E temos uma dúvida se Neymar vai ser titular ou não. Bom, para começar, deixa eu colocar a provável escalação do Vitória aí na tela para vocês, com Lucas Arcanjo no gol, Claudinho na lateral direita, Edu e Lucas Halter na zaga e Jamerson na lateral esquerda. O meio-campo do Vitória deve contar com Baralhas, Ronald e Ricardo Hiller. Agora, o ataque do Vitória é o Wellington Rato, Osvaldo e Renato Kaiser. É esse aqui o provável Vitória para a partida contra o Santos. Bom, para falar aqui dos pontos fortes e fracos do Vitória, vou até aumentar um pouquinho aqui minha tela. Vamos lá, os pontos fortes começam com a transição, né? Vocês podem ver que do meio para frente o Vitória tem um time rápido, né? Um time leve. Por mais que o Osvaldo tenha uma idade avançada e tudo mais, é um jogador que sempre teve uma característica muito rápida. O Osvaldo, ele me lembra muito o Apodi. Não importa a idade que ele tem, mas corre como se fosse um garoto de 15 anos. Então, primeiro, a transição do Vitória ela é muito rápida. Os laterais apoiam muito bem, tá? São laterais que ajudam na parte ofensiva. É um time que também não hesita em finalizar de longe. Então, o mínimo de espaço que o Vitória encontrar vai arriscar um chute de fora da área, ok? Então, o Vitória, dentro da sua casa, ele até se expõe mais e tenta pressionar um pouco mais. Mas uma coisa que eu percebi do Vitória como ponto muito forte, eu até vou falar que é o ponto mais forte do Vitória, é a questão da bola parada. Tanto pelo alto, como o jogo aéreo, como também é um time que tem muita jogada ensaiada, tanto no escanteio como falta. Então, uma das coisas que o Santos tem que prestar atenção no time do Vitória é a questão de jogada ensaiada. Não ser um time idiota, um time besta, que deixa o adversário se movimentar e não acompanha. É aquela situação que eu sempre falo, um olho na bola e um olho no jogador, no adversário, né? Então, o ponto mais forte do Vitória, no meu ponto de vista, é a bola parada por causa de jogada ensaiada. E também o Santos não pode vacilar que o Renato Kaiser vive uma boa fase com a camisa do Vitória. Bom, passando aqui agora para os pontos negativos do Vitória, onde o Santos pode aproveitar, eu começo com as jogadas de linha de fundo. O Vitória, ele dá muito espaço para cruzamentos e também dá muito espaço para os jogadores que chegam como homem surpresa na entrada da área. Então, qualquer jogada de linha de fundo, a defesa do Vitória, ela se atrapalha, tá bom? Então, se o Santos definir lá no fundo para cruzar, os laterais dão espaço. Se o Santos definir trazer a bola um pouco mais perto da área, até a linha de fundo, e cruzar rasteiro para trás, a defesa do Vitória ela tem um costume de ir para cima do próprio goleiro e abrir um clarão na entrada da área. Então, as jogadas de linha de fundo é o principal ponto fraco do Vitória. Qualquer jogada pela lateral é o principal ponto fraco do Vitória. Outra coisa que o Vitória erra bastante, tá? O Vitória, ele é muito, como vou dizer, disperso na saída de bola. Tem um certo preciosismo. Quando eu digo que tem um certo preciosismo, é quando o time ou o jogador tem tanta confiança no que está fazendo que acaba sendo displicente. E às vezes eu vejo que o Vitória quer sair tocando em momentos que é só fazer o simples. E às vezes o Vitória perde a bola na saída do goleiro.
toca ali para o zagueiro e já perde no pé do volante ou do próprio zagueiro. Por quê? Porque tem esse certo preciosismo. O Santos, na minha opinião, por mais que esteja fora de casa, eu sei que o Kleber não deve fazer isso, que é uma marcação-pressão. Mas, se o Santos entender que o Vitória tem esse excesso de confiança e acaba até saindo de uma maneira perigosa e apertar, o Santos pode conseguir roubar a bola ali mesmo, perto do gol do Lucas Arcanjo, né? Bom, outra coisa que eu vi de ponto fraco do Vitória, que é um time que não recompõe bem. É um time que tem uma certa dificuldade, que na hora de recompor em um contra-ataque ou quando perde a bola, acaba sendo um time desorganizado e acaba deixando espaços para facão de atacante, o ponta que passa nas costas do lateral. Então, são os pontos fracos do Vitória. Bom, agora vamos para a provável escalação do Santos. E eu começo falando sobre o Neymar. Como o Neymar jogou 30 minutos contra o CRB, tinha até uma chance dele começar como titular. Mas por precaução, o Santos viu que talvez seria um risco ele jogar 70, 80 minutos, a partida toda. Então o Santos prefere ter ele na parte decisiva do jogo, deixar ele para o segundo tempo. Muito provavelmente Neymar deve entrar após o intervalo. Então, o provável Santos, como eu falei, não tem muitas alterações. Vamos lá. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy na lateral direita, Basso no lugar do suspenso Zé Ivaldo, Luan Pérez, Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael, na direita Barreal, Oleiser, Guilherme na esquerda e David Washington como centroavante. Olha, galera, eu até entendo agora o David Washington ter uma sequência após uma má fase do Tiquinho. Eu acho que você tem que dar uma sequência como você deu para o Tiquinho, para aí sim determinar se realmente os dois estão em má fase ou se é uma falta de sequência para o David Washington, tá? O que comentar sobre a escalação do Guilherme? Olha, depois que ele perdeu o pênalti, depois de todas as polêmicas que ele se envolveu, depois da birra que a torcida criou por ele, depois de colocarem o alvo nas costas dele e ele não se ajudar, batendo um pênalti na lua, eu acho que é uma vergonha ver ele em campo amanhã com a camisa do Santos. Pode ser que ele calhe a minha boca e faça 3 gols. Mas eu, Gabriel, o que eu faria? Jogava o Barreal para a esquerda, porque o Barreal rende melhor na esquerda do que na direita. E na direita eu colocava o Gabriel Bom Tempo ou algum garoto da base. Esqueci. Nosso técnico inexperiente não sabe lidar com destaques da base. Parabéns. Aí por isso coloco o Guilherme. O motivo do Guilherme continuar de titular eu não sei. Porque é o 7º jogo que ele vai fazer e não vai poder ser negociado para outros clubes do Brasil. Então o Guilherme só vai poder ser negociado para o exterior ou para a Série B, se for confirmado ele de titular. O jogo é amanhã e eu já estou estressado com essa escalação. Ver o Guilherme de titular, de possível titular, né? Porque até a hora do jogo pode mudar. Me incomoda muito. Repito, amanhã ele pode fazer 3 gols e o Santos ganhar. Mas é uma vergonha, um tapa na cara do torcedor, depois do que aconteceu lá no Alagoas. Depois que ele mandou o pênalti na lua, é uma vergonha ele continuar como titular. Os outros jogadores, quando erram, sai. Os outros jogadores, quando estão mal, sai. Ele não, ele fica. Que cláusula é essa do contrato dele que ele fica por qualquer motivo? Eu ia até reclamar do Basso, mas sabe por que não dá para reclamar tanto do Basso? Porque o Luizão é um garoto que está começando a carreira e veio para o Santos e teve o choque de realidade e não está correspondendo, mas vamos com calma porque é um garoto. E depois a gente acaba não tendo opção, porque o Gil vai se aposentar, o Zé Ivaldo está suspenso. Então ali não tem o que falar, mas a única coisa que o Kleber poderia mexer para ver se dá certo era tirar o Guilherme. Tomara que chega na hora do jogo ele repense isso até lá. Entendo o David Washington titular,
Entendo o Neymar só entrar no segundo tempo, mas eu não entendo o Guilherme de titular. Eu não entendo, de verdade. Bom, enfim, nosso técnico mostrando que realmente é um cara inexperiente. Não é à toa que tem 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. E uma eliminação para o CRB, que está jogando a Série B hoje. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Mas é isso, galera. Eu acho que amanhã é um jogo difícil e assim como eu falei no jogo contra o CRB, o Vitória é o favorito. Virou uma batalha amanhã, virou uma guerra, final de Copa do Mundo na 10ª rodada. Isso é a prova da incompetência da gestão, isso é a prova da falta de capacidade dos profissionais do Santos, da diretoria aos jogadores e ao nosso treinador, que não tem cara de treinador. Amanhã pode acontecer alguma coisa que queime a minha língua em relação ao Guilherme, em relação ao Kleber, mas de verdade, depois de muitos anos acompanhando o Santos, eu não tenho expectativa nenhuma, nem esperança nenhuma. Me desculpa terminar o vídeo assim, mas me incomoda muito ver que ninguém consegue mudar. Você, quando erra, você não é burro. Mas quando você insiste no erro, aí, meu amigo, aí não tem como não te chamar de burro. Parabéns, Kleber. Tomara que amanhã você calhe a minha boca, que aconteça um acaso da sorte. Vou torcer para que o Santos ganhe, mas não dá para entender Guilherme de titular mais uma vez. É isso. Bom, galera, o vídeo é esse aí. Tamo junto e sempre Santos.